Bertrand, juíza do trabalho em Alagoas, e estou aqui no papel de mediadora deste evento com o nosso palestrante Cacá Verá, que tratará sobre a ecologia do ser e a valorização da vida. Somos gratos ao palestrante que aceitou o nosso convite. A iniciativa desse webinário não teria sido possível não tivesse sido irrestrito apoio do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas e da Escola Judicial, órgãos a quem agradecemos a parceria. Trata-se de uma ação do Programa Trabalho Seguro, o qual foi criado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, tendo ramificação por todos os tribunais do trabalho no Brasil. E aqui em Alagoas, conta com a gestão das juízas Bianca Calaça e eu, Carolina Bertrand. Por que este evento? O objetivo é reforçar a campanha do Setembro Amarelo, que é um mês mundialmente dedicado à prevenção do suicídio. Por isso, abrimos esse espaço para trazer à tona um debate que vem sendo apadrinhado por órgãos da iniciativa pública e privada, dado o alarmante número de pessoas que se suicidam no mundo ou, pelo menos, tentam se suicidar. É necessário que políticas públicas sejam projetadas com eficiência e eficácia, porque os profissionais, os voluntários, os familiares, a sociedade em geral precisa ter conhecimento de como intervir em casos de suicídio. Temos que levar abaixo o preconceito, as críticas e falar. Falar por quê? Não é um tema dos mais agradáveis, é verdade. Mas na Bíblia, Sansão, Saul, Judas Iscariotes, eles cometeram suicídio, sendo que hoje são os nossos jovens e os adultos jovens que mais engrossam as listas estatísticas. Veja-se, por exemplo, que na década de 90, a OMS já declarou o assunto como de saúde pública. Cerca de 1 milhão de pessoas tentam suicídio por ano. Agora, pasmem, as tentativas de suicídio vão a cerca de 20 vezes a mais. Isso significa dizer que a cada 3 segundos há uma tentativa de suicídio. E então, nessas 2 horas de webinário, poderíamos pensar que cerca de 2.400 pessoas estariam tentando suicidar-se, tirar a própria vida. Mas a vida, sabemos que é o bem mais caro de todos, conforme a própria Constituição Federal, os tratados internacionais, mas precisamos admitir que a solidão, o desamparo, desordens mentais variadas, como depressão, ansiedade, estresse, insônia, e muitas outras, têm impedido as pessoas de gozarem de um completo bem-estar físico, mental e social. Por isso, falar sobre um tema tão delicado é necessário. Isso porque quem estiver tentando atentar contra a própria vida pode ter uma chance de encontrar nos seus familiares e amigos pessoas que realmente o apoiem e o ajudem a fazer pactos pela vida. Quanto mais se abafar o assunto, menos pessoas terão a oportunidade de conhecer os benefícios que uma boa educação emocional poderá trazer às suas vidas.
Por isso, esperamos que este evento seja útil e estimule atitudes novas, despertando reflexão. Afinal, quando a vida é boa, devemos desfrutá-la. Quando não, devemos transformá-la. E quando não conseguirmos, porque ela quer que nós transformemos nossas atitudes. Este é um pensamento de Viktor Frankl. Neste momento, então, passo a palavra para a excelentíssima senhora desembargadora Ânia Helena Fischer Inojosa, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que fará os agradecimentos iniciais. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cacá, doutor João. Boa tarde. Cacá, em nome do nosso regional, TRT da 19ª Região, eu quero agradecer a você que tão gentilmente aceitou o convite feito pela Escola Judicial, através de doutora Carolina, para falar de um tema dominante nesse mês, é o mês de Setembro Amarelo, que é o suicídio, né? Porque, como já bem disse a doutora Carolina, o tema precisa ser mais discutido para uma maior conscientização das pessoas e para deixar de ser um tabu na sociedade diante do grande aumento de casos que vem ocorrendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. O nosso palestrante é psicoterapeuta de formação, conferencista no Brasil e no exterior, com 8 livros publicados. É fundador do Instituto Arapoti, que há 16 anos atua na promoção e a valorização das raízes culturais indígenas no Brasil, com reconhecimento e premiação pela Unesco e Ministério da Cultura do Brasil, tendo trabalhado no Tribunal de Justiça de São Paulo com a Justiça Restaurativa. Cacá não poderia ser uma pessoa mais apropriada para falar nesse tema tão às vezes triste, tão duro, às vezes triste, tão duro, não é fácil, mas que precisamos olhá-lo de frente. Nós agradecemos muito, viu, a sua presença aqui, Cacá. Muito obrigada, doutora Ânia Inojosa, por suas palavras. E nesse momento aproveitamos para lembrar os participantes que a lista de presença estará disponível durante toda a transmissão no link disponibilizado na descrição do vídeo. Agora, para os magistrados que estejam comparecendo e participando deste evento, nós daremos o prazo de 7 dias para que encaminhem o formulário de avaliação. É um critério adotado pela ENAMAT e que fará com que esse cômputo seja registrado nos seus apontamentos. Neste momento, então, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador João Leite de Arruda Alencar, diretor da Escola Judicial, para que faça seu pronunciamento. Obrigado, doutora Carolina, doutora Anne, Cacá. Mais uma vez, também em nome da Escola Judicial, agradeço sua aceitação para vir dessa palestra para a gente. E é importante que a Escola Judicial, na realidade, ela visa dar a melhor capacitação possível para magistrados e servidores, né? E numa área como essa nossa, a área trabalhista, em que a gente sabe todos os dilemas, todos os sofrimentos que os trabalhadores passam, dentre eles está também a questão do suicídio, né? Então, é muito importante, até para a formação dos magistrados e servidores, que a gente promova esse debate, para que o juiz possa realmente também, os servidores, terem noção de todos os problemas que cercam essa questão do suicídio no âmbito do ambiente de trabalho também. E com agora de pandemia, de perda de entes queridos, de dispensas, às vezes, imotivadas, absurdas, pessoas perdendo emprego em plena pandemia,
tudo isso aí são situações que realmente merecem a atenção nossa e, mais do que oportuna, esse evento e esse debate e essa palestra do Cacá. Então, mais uma vez, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, com a palavra, Cacá Verá. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, né, agradecer ao convite feito, agradecer a doutora Anne, a doutora Carolina, ao nosso querido desembargador pelo convite, pela oportunidade. E é uma honra também pelo tema, pela a importância do tema, né, a relevância do tema, né, é de tal forma grandiosa que com certeza deveríamos trabalhar esse tema não somente em setembro, né, durante todo o ano. Os dados são realmente assustadores, né? Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, né, que causa esse número absurdo de mortes, mas se a gente for comparar com esses dados do suicídio, por exemplo, nós vamos perceber que a gravidade é tanto quanto, né, essa questão da pandemia. No entanto, ele é um tema que até antes desse programa, né, até antes do Setembro Amarelo, né, ele era totalmente invisibilizado, né, pela sociedade. É algo incrível, né? É algo como se fosse assim um tabu, né? Numa linguagem assim da psicologia, né? Tabu é aquela coisa a qual não se pode falar, né? Não se fala, né? Então, um grande avanço que houve foi justamente o fato de dedicar esse período, esse tempo, para poder falar sobre esse tema, sobre essa questão do suicídio, né? Particularmente, eu devo adiantar que eu não sou um especialista neste tema. No entanto, como terapeuta e como educador, como professor da Unipaz, da Universidade Holística da Paz, como também um conselheiro do CIT, né, que é um Colégio Internacional dos Terapeutas, existe dentro dessa área, né, da área da psicologia, da área da psicoterapia, estudos, ferramentas e filosofias capazes de olhar para esse tema com bastante acuidade, assim, para compreendermos melhor, para tomar as devidas ações, em relação a essa questão. Eu tive a oportunidade de participar há 2 anos atrás, debatendo esse tema em Salvador, na Bahia, com 2 pessoas incríveis, né, que realmente conhecem muito bem desse tema. Um deles, ele é um dos grandes, atualmente, né, uma das grandes vozes que tem abordado a questão da alma, né, a questão pelo espiritismo, que para mim é uma filosofia, né, e uma ciência a ser considerada por nós como estudos. E o outro, e a outra pessoa que eu tive a oportunidade de escutar esse tema um grande jornalista, que é o André, de escutar esse tema, um grande jornalista, que é o André, fugiu agora o sobrenome, da Globo News, que também é espiritualista e que tem estudos assim de muitos anos em relação a esse tema. E junto com eles, eu a partir do que eu escutei deles e a partir
daquilo que é a minha experiência dentro da minha área, né, eu vou compartilhar aqui um pouco, né, de toda uma reflexão que eu tenho feito dessa época para cá e de estudos que eu tenho feito dessa época para cá. A abordagem que eu vou trazer aqui para vocês é uma abordagem holística, né? O que é uma abordagem holística? Como a minha área, né, há mais de 25 anos eu sou professor da Unipaz, Universidade Holística da Paz, essa área propõe que para cada coisa que nós apreender, né, não só aprender, né, existe não somente uma única visão, uma única percepção, porque a abordagem holística parte da ideia de que cada parte está contextualizada cada parte aparente está contextualizada num todo não aparente, né? Então, a abordagem holística faz um esforço de observar diversas camadas que há em cada coisa que se evidencia, né? Faz um esforço para tentar perceber o todo que existe em cada parte. A grosso modo é isso. Então, eu vou trazer esse tema dentro dessa abordagem, né? Eu vou pedir permissão aqui que para continuar aqui o objeto aqui do tema, eu vou entrar num PowerPoint. Possivelmente vocês fiquem sem por um período de tempo sem a minha imagem, mas eu vou falando, vou narrando, né? Uma das questões em relação ao suicídio é a investigação das causas. E não é uma coisa fácil definir as causas do suicídio, porque as causas são complexas, realmente. Elas são complexas, são de diversas ordens, mas entre essas complexidades e essas diversas ordens, tem duas coisas que percorrem toda essa complexidade, dois pontos básicos. Um deles é a baixa autoestima, né? A questão da baixa autoestima é uma constante nessa complexidade que origina a tomada de uma ação como um suicídio. E a outra é a depressão, que é uma extensão, né, dessa primeira, né? Quando a gente fala também a palavra depressão e coloca depressão como uma segunda causa aqui, no meu caso, a depressão também é algo extremamente complexo, né? Porque a depressão tem diversas ordens, né? Ela vai depender de determinadas circunstâncias, determinadas situações e determinados fatos que vai variar de indivíduo para indivíduo, de pessoa a pessoa. No entanto, quando a gente olha para esses dois pontos, a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que leva, muitas vezes, uma pessoa a tomar determinadas atitudes drásticas, né? Um indivíduo. E eu vou agora entrar aqui no PowerPoint, tá bom? Para a gente continuar. Porque aqui tem outras causas que eu gostaria de elencar aqui, para que a gente possa compreender de uma maneira mais ampla e, como eu falei, dentro dessa abordagem holística. Não sei se vocês estão vendo aqui. Está ótimo, estamos vendo bem.
Ah, vocês estão vendo o PowerPoint? Sim, estamos vendo o valor da vida. Ah, que bom, porque eu não estou vendo. Mas se vocês estão vendo, né? Muito bem, o valor da vida. Estão vendo inteiro, né? Sim, está completo. Está a ecologia do ser e a valorização da vida. Ótimo. Eu falei das duas causas, eu falei da questão da baixa autoestima e da questão da depressão. Essas causas são as causas que são derivadas, de uma maneira geral, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria tem tratado, né? Por exemplo, segundo alguns estudos, conforme está no PowerPoint, os fatores também estão ligados a um histórico familiar, ao estresse crônico, né? O desembargador falou há pouco da questão do trabalho, né? A sociedade humana como um todo, não só o Brasil, né? Mas no mundo, né? Nós temos um determinado ritmo de trabalho, de ação em todos os setores, que muitas vezes leva a uma espécie de estresse que não nos permite perceber se nós estamos realmente bem ou não em determinados campos, em determinadas áreas da nossa vida, né? A ansiedade crônica é um dos males da civilização moderna, né? A dependência do álcool e das drogas ilícitas tem sido também um dos fatores, né? E os traumas psicológicos, né? Além desses fatores, o que de uma maneira comum se diz é que a depressão normalmente é causada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida. Aqui no PowerPoint eu enumero algumas coisas, como a morte de um familiar, problemas financeiros, divórcio, né? No entanto, pode ser provocada pelo uso de alguns remédios, dependendo do momento da pessoa, né, da situação, né, ou doenças graves, né? E outras causas que são evidenciadas, né, frustrações, impulsividade, uma certa vulnerabilidade ligada a determinadas dependências, sejam elas de caráter emocional, mas também sejam elas de caráter material, né? Tem uma questão aí muito importante para ser comentada nessas causas, que é a questão dos jovens, né? Porque os jovens eles tendem a esconder, né, a depressão. E essa tendência do jovem de esconder se deve também a inúmeros fatores. Um deles é uma certa ideia, uma certa crença de que falar de si representa uma fraqueza. No caso, se for homem, né? É ainda mais forte essa tendência, né? Uma falta de fé, né? Alguns estudos falam também de uma questão de depressão genética como causa. Mas eu devo dizer para vocês que a questão da depressão genética por si só, né, não pode ser elencada sem considerar algo que na psicologia nós chamamos de constelação familiar. O que é isso? É o seguinte, dentro dessa abordagem da constelação familiar, nós levamos em consideração que determinados padrões que ocorrem com os pais
determinados padrões que ocorrem com os pais, que por sua vez ocorreram com os avós, que por sua vez ocorreram com os bisavós, determinados padrões que se repetem tendem a ficar em uma espécie de campo morfogenético, né, daquela família, portanto, dá a ideia de que geneticamente se passa determinada doença. Mas, nesse entendimento e no meu entendimento, não é que geneticamente se passa uma depressão. É algo um pouco mais complexo que a gente vai abordar mais profundamente daqui a pouco, né? E uma outra questão que é fundamental como causa: dificuldade de interiorização, dificuldade de aprofundamento, de conexão consigo mesmo. Isso é algo a ser considerado, é algo importante a ser olhado aqui, porque isso pode nos dar uma indicação de um ponto maior. Houve um erro aqui no PowerPoint, camadas mais profundas, tem um U aqui, peço perdão pelo erro aqui, por não ter percebido e corrigido antes. Então, Cacá, eu peço permissão a você, por gentileza, para ver se você consegue disponibilizar o slide na tela inteira. Deixar apenas o slide, sem que precise aparecer essas informações laterais, para que haja melhor visualização de quem está do outro lado. Obrigado. Perfeito, melhorou bastante. Muito obrigada. É que no meu eu não consigo perceber, Carolina. Por isso, obrigado pelo toque. Agora tá? Agora tá inteira, perfeito, né? Está sim, está muito bom. E você estava aparecendo, perfeito. Pode até, se preferir ligar sua câmera também, fique à vontade. Então, mas aí é que tá. O técnico disse que quando põe o PowerPoint, a gente não aparece. Pronto, mas eu recebi a informação que você estava aparecendo também. A informação do setor técnico. Mas então fique à vontade. Pode prosseguir. Tá, desculpem a todos a informação técnica que foi necessário passar. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Essas causas que eu elenquei até agora há pouco, que levam à depressão e que, consequentemente, eventualmente, dependendo do grau, da gravidade e da complexidade, pode levar ao suicídio, na verdade, dentro da abordagem que eu trago, por trás dessas causas, tem camadas mais profundas a serem observadas, né? E essas camadas mais profundas diz respeito a camada do nosso sistema emocional, do nosso corpo de emoções, né? Nós não somos somente a nossa personalidade, os nossos comportamentos externos, a nossa maneira de lidar com as coisas, as situações externamente, né? Nós também somos um corpo de emoção, um corpo emocional. E do ponto de vista desse corpo emocional, segundo a filosofia que eu me aprofundei, nós temos o que eu chamo de 4 emoções ancestrais a serem consideradas: a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Na neurociência, considera-se 6 emoções ancestrais, né? O que significa isso? Tanto a neurociência como a filosofia da onde eu parto,
diz o seguinte: todos nós, independente de cultura, né, temos um corpo emocional. E esse corpo emocional se movimenta, se expressa através de algumas emoções ancestrais. Alguns estudiosos falam de 6, outros falam de 5, mas todos estão de acordo em 4 emoções ancestrais, e que essas 4 emoções ancestrais desdobram-se em 360 possibilidades de sentimentos. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estamos, com Estamos certeza. ouvindo, pode dar continuidade. Houve uma queda técnica do próprio Cisco Webex, não foi nenhum problema com a transmissão do nosso tribunal, mas vamos dar continuidade sim, contando com a colaboração de todos os que estão na audiência, e lembrando que poderão deixar suas perguntas no chat e registrar também sua presença para a posterior certificação. Muito bem. Eu creio que eu não sei exatamente quando caiu, eu perdi aqui a conexão, mas eu creio que estávamos falando de camadas mais profundas, né, das causas da depressão, da depressão e da baixa autoestima, que são os pontos nevrálgicos que, eventualmente, dependendo da complexidade da situação, pode levar ao suicídio, não é isso? Eu vou procurar continuar sem o slide, porque eu acho que o slide também dá uma interferência e dá um travamento, tá bom? Né? Muito bem. Muito bem. Então, o que eu estava dizendo, que além destas causas, que na minha abordagem nós chamamos de causas aparentes, né, da depressão, do suicídio, nós temos subjacente a essa camada aparente, essa camada mais profunda, que passa pelo que eu falei, né, das 4 emoções ancestrais, né? Essa camada mais profunda é o nosso corpo emocional, né? Cada um de nós temos esse corpo emocional. E eu disse, antes de terminar, antes de cair aqui a conexão, que esse corpo emocional, ele também tem suas camadas, né? Tem uma camada que é a camada de sentimentos, e eu disse que, alegoricamente, arquetipicamente, nós temos 360 sentimentos. Uma maneira de dizer que esse campo, essa camada de cada um de nós, é por onde inúmeros sentimentos são expressados. No entanto, esses 360 sentimentos, eles têm uma origem subjacente, eles têm uma origem subjacente, uma origem mais profunda, um local mais profundo, por onde emerge o que nós chamamos aqui de 4 emoções ancestrais. Na neurociência, se chegou também a esse reconhecimento de que existem algumas emoções que são ancestrais, que são inerentes, e chegou-se ao número de 6. Outra área da ciência, da neurociência, fala de 5, né? E a tradição indígena, a tradição tupi, fala de 4 emoções ancestrais, que é a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. A neurociência considera também a repugnância ou o nojo, né? E considera, em alguns momentos, a frustração. No entanto, para determinada linha da neurociência, considera a aversão ou o nojo
e a frustração como, na verdade, desmembramentos também de uma tristeza, ou de uma raiva. O que acontece é que nós, enquanto seres humanos, não desenvolvemos ainda habilidade suficiente para lidar com essas emoções ancestrais, com os nossos sentimentos. E eu vou dizer uma coisa: o homem, o gênero masculino, tem uma inabilidade maior do que a mulher. E, curiosamente, quando a gente olha nas estatísticas do suicídio, por exemplo, a gente vai ver que existe uma maior incidência de suicídio no gênero masculino do que no gênero feminino. Porque uma das chaves para lidar com essa questão é justamente aprender a lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? O fato da gente não ter uma habilidade suficientemente para lidar com esse mundo emocional que somos também, né, pode promover determinados complexos, né, na linguagem da psicologia, determinados padrões, determinadas não perceptíveis, entre aspas, em determinadas condições por conta das características da sociedade, né? Uma das características que dificultam essa percepção é que a nossa sociedade tem um foco excessivo no mundo material, um foco excessivo nas ações, né, nos comportamentos revelados, nos comportamentos aparentes, nos comportamentos sociais, né, no mundo exterior, né? E isso leva, dependendo da situação, do caso e da coisa, né, leva a um certo descentramento do indivíduo, né? Na tradição indígena, se diz que existem dois tipos de atenção que uma personalidade dá. Chama-se primeira atenção e segunda atenção. O que é a primeira atenção? A atenção é quando o foco da nossa mente, o foco da nossa presença está no mundo exterior. Isso é a primeira atenção. E a segunda atenção é quando o foco da nossa mente, o foco da nossa consciência está no mundo interior. Isso chama-se segunda atenção. E existe um desequilíbrio entre a primeira atenção e a segunda atenção. Na sociedade contemporânea, ela é uma sociedade que valoriza muito a primeira atenção, ou seja, muito o foco no mundo da mensuração, no mundo objetivo. A princípio, não é nenhum problema isso. Isso não é nenhum problema em si. Isso é da natureza da nossa consciência. Mas o foco excessivo na primeira atenção, no mundo da mensuração, no mundo exterior, no mundo dos cinco sentidos, nos levou a uma predominância na ideia de que o mundo é somente material e levou a uma desconsideração à realidade imaterial da vida, às realidades subjetivas da vida, né? E esse é um ponto a ser considerado. E se a gente for um pouco mais a fundo, então, nessa observação das causas, né, que pode eventualmente levar a um suicídio, partindo da manifestação das inúmeras depressões e inúmeros graus de baixa autoestima, a gente vai perceber que existe também uma crença junto com isso, uma crença a ser considerada relevante, a crença na questão
do valor da vida e do que é a vida. Veja bem, quando você tem um sistema de crença onde se acha que a vida é só a dimensão material e que depois não há mais nada além da dimensão material, pode levar a uma falsa ideia de que se eu acabar com a minha vida, eu acabei com o meu problema. Percebem? Isso é algo que está também no sistema de crença de parte da sociedade. Eu tenho um problema a qual eu não dou conta, eu não consigo resolver. Esse problema é terrível, é enorme. Os conflitos que me assediam são terrivelmente insustentáveis. E eu não consigo comunicar com ninguém, compartilhar com ninguém. Então, se eu acabo com a minha vida, eu acabo com esses problemas. Essa é uma ideia inconsciente e subjacente, muitas vezes, a quem está num grau muito alto de descentramento de si, de desconexão consigo mesmo, né? Então, indo mais a fundo, o desconhecimento do valor da vida está ligado a esse desconhecimento do sentido e do propósito maior da vida. Sentido e propósito, eles são fundamentos a serem estabelecidos e desenvolvidos. Nós não nascemos sabendo o propósito da nossa existência. Nós não nascemos conhecendo o sentido da vida. É algo a ser desenvolvido. E nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, está longe de fundamentar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento para compreender o sentido da vida e o propósito maior da vida. Por quê? Porque o sentido da vida é algo que é estabelecido pela alma. E o propósito da vida é algo que é desenvolvido através de uma conexão espiritual. E aí entra duas coisas que precisamos olhar com atenção: alma e espiritualidade, né? A vida tem uma alma e é através da alma que ela se expressa. E a vida, ela tem uma dimensão maior que a dimensão material, né? A vida, ela ocorre simultaneamente em muitos níveis, em muitos planos de existência. E em todos os planos de existência, a vida tem uma origem e um fim transitório, natural e em decorrência de um processo que é um processo que leva em consideração a germinação, o nascimento, o desenvolvimento, a maturação, a transformação e uma evolução para uma etapa seguinte. Percebem? Né? Tem essas etapas elas acontecem a cada um de nós, e não só no reino humano, em todos os reinos da existência, no reino animal, no reino vegetal, né? Essas etapas fazem parte da vida. E a morte, ela é a passagem de uma etapa para outra. A morte, ela marca a conclusão de um trânsito, de um momento para outro. Ela não é fim em si mesmo. É por isso que nas tradições religiosas, nas filosofias espiritualistas, se diz que a morte é uma passagem, porque no fundo não existe morte. O que existe é transformação, né? Transformação para o quê? Para cumprir processos em diversos planos e em diversas dimensões da vida. E eu queria falar um pouco sobre esses diversos planos e dimensões da vida para a gente entender um pouco mais. Pelo menos uma coisa bem básica que não vai dar para me deter muito nisso.
bem básica para o contexto aqui que eu quero apresentar. Nós temos o plano material, né, que é justamente o plano que nós temos mais atenção, como eu falei, mais mensuração, né? Esse plano material é o plano de terceira dimensão. Mas também nós temos um plano imaterial que tem muitas camadas. Esse plano imaterial passa por a dimensão astral, assim é chamada nos meios das filosofias mais espirituais, né? Esse astral, ele tem partes, né? Astral inferior, astral superior, e ele representa a quarta dimensão da vida, ou a quarta dimensão da existência. Mas além dessa quarta dimensão, nós temos um plano mental, né? Esse plano mental, quando a gente fala temos uma mente, essa mente não é nossa, não é específica de um ou de outro. Essa mente é um plano, é um sistema que nos impulsiona. E ela se refere à quinta dimensão que está presente em nós. E além do plano mental, nas tradições, nas filosofias espirituais, nós temos um plano que é chamado de búdico. Búdico vem de Buda, mas não está ligado necessariamente ao budismo, tá? O búdico é uma dimensão supramental, é além da mente. É além dessa mente ordinária, no sentido daquilo que nós percebemos como mente. E além do plano búdico, nós temos o plano divino, né, que é a sétima dimensão. Ou seja, esses planos e dimensões estão acontecendo ao mesmo tempo, aqui e agora, em cada um de nós. Mas, no entanto, nós não temos, de um modo consciente, a total percepção desses planos. Grande parte desses planos acontece em nós de um modo inconsciente. E, na verdade, é esse modo inconsciente que sustenta o eu consciente. No entanto, ele é sutil, né? E invisível, entre aspas, né? Pessoal, isso é muito importante de ser compreendido, porque cada um de nós vivemos sustentado por todos esses planos e dimensões de vida, e para cada um desses planos e dimensões existe uma inteligência a ser desenvolvida. E o que permite desenvolver esta inteligência é o processo da vida. São as experiências que a vida nos proporciona. Graças à experiência que a vida nos proporciona, nós desenvolvemos determinadas inteligências. Isso é um ponto importante para comentar aqui. Então, veja bem, no plano material, por exemplo, a inteligência disponível e que tem que ser desenvolvida em nós é a inteligência instintiva. A inteligência dos instintos, dos impulsos, né? Na neurociência, ela está relacionada àquilo que os cientistas chamam de sistema límbico, né? Em cada um de nós. Mas, além dessa inteligência instintiva, nós temos uma inteligência emocional a ser desenvolvida. E além dessa inteligência emocional, que ela conecta com esse plano astral que eu falei há pouco, nós temos uma inteligência espiritual a ser desenvolvida. E esse é um ponto muito importante para comunicar com vocês, porque a espiritualidade, normalmente, ela é colocada como algo da alçada da religião. Toda vez que se fala em espiritualidade, a gente se conecta à religião, então tem que ter uma religião. Não necessariamente, né? A religião, ela cuida do tema da espiritualidade, mas a inteligência espiritual é algo que não depende da religião. O que eu quero dizer com isso é o seguinte:
todos nós temos uma inteligência espiritual a ser desenvolvida, independente de sermos religiosos ou não, porque a espiritualidade não está ligada à religião, ela está ligada ao ser, é inato a cada um de nós, porque nós somos seres espirituais ocupando corpos e espaços materiais, portanto, dotados também de uma inteligência espiritual que precisa ser desenvolvida. E além dessa inteligência espiritual, nós temos uma inteligência no campo mais sutil a ser desenvolvida, que é chamada de inteligência intuitiva. Percebe? Todos nós temos essa inteligência. No entanto, ela acontece em cada um de nós em lapsos, em situações ocasionais. Na verdade, ela é algo que deveria acontecer de um modo mais frequente e é algo também a ser desenvolvido. E além da inteligência intuitiva, nós temos em nós uma inteligência divina, porque nós somos filhos do divino, né? Filhos do grande mistério. Na tradição indígena, nós chamamos de Nhamandu. Nós dissemos que nós somos um desdobramento do mistério. E esse desdobramento do mistério divino faz com que nós tenhamos também a sua centelha, a sua presença em nós. É exatamente aquilo que nas tradições religiosas se fala imagem e semelhança. Quando se diz, por exemplo, na linha da tradição cristã, que nós somos imagem e semelhança de Deus, significa também dizer que nós temos em nós uma inteligência divina inata. O que significa isso? Que ela tem que ser desenvolvida. E ela não tem que ser desenvolvida só pelo caminho religioso. Percebam isso, isso é muito importante. Ela é algo a ser desenvolvida no cotidiano, no dia a dia, né? A questão da religiosidade é uma opção ou não para ajudar nesse caminho de desenvolvimento. Isso é muito importante. Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte: como nós temos esses planos e dimensões de vida ao mesmo tempo, aqui agora, em nós, cada um desses planos e dimensões tem a sua inteligência, portanto, cada uma dessas inteligências tem que ser ampliada, desenvolvida, cultivada em cada um de nós. Mas, antes dessas inteligências mais sutis que eu falei agora, 3 são fundamentais para serem compreendidas por todo e qualquer ser humano de toda e qualquer cultura. 3 delas, que é a inteligência instintiva, a inteligência emocional e a espiritual. Nós temos que compreender melhor para lidar com nossos instintos, com os nossos impulsos, com a nossa impulsividade. Se vocês forem ver nas estatísticas, por exemplo, da depressão, do suicídio, você vai escutar assim: fulano agiu por impulsividade e cometeu tal ato. Porque nós não sabemos lidar com determinados comportamentos e situações que nos levam a não dominar, a não ter controle dos nossos impulsos. Então é necessário compreender e lidar melhor com essa inteligência instintiva, é necessário compreender e lidar melhor com essa inteligência emocional e é necessário compreender e lidar melhor com essa inteligência espiritual. E para isso é necessário desenvolver autoconhecimento, gente. Sem autoconhecimento é difícil justamente lidar, aprender e desenvolver esses 3 aspectos básicos
para a nossa vida aqui no mundo material? Os instintos, as emoções e a qualidade dos nossos pensamentos, que vão resultar em estruturas de determinados valores e determinadas virtudes em cada um de nós, né? Para vocês terem uma ideia, né, eu costumo utilizar um mapa, né, uma base fundamentado na sabedoria tupi ancestral, que diz o seguinte, que nós vivemos sob o auspício de 3 mundos da existência. O mundo de baixo, o mundo do meio e o mundo do alto. O que é o mundo de baixo? Já falei sobre ele aqui. É o mundo da aparência, o mundo da materialidade. Também é o mundo das formas, das realizações, das ações. E é nesse mundo que a inteligência dominante é a inteligência instintiva, que deveria ser regulada e coordenada pelos 5 sentidos, né? O mundo do meio é o mundo da alma, é o mundo da psique, é o mundo imaterial subjetivo em cada um de nós. É nesse lugar, nessa dimensão, nesse mundo, que os nossos canais de percepção e recepção da vida e da existência acontece. E é esse mundo que nós, da sociedade humana como um todo, a sociedade contemporânea, temos que urgentemente aprender a lidar, porque é ali que está os pilares emocionais básicos que vão determinar a qualidade dos nossos sentimentos e vão determinar, com o passar do tempo, o sentido da vida em cada um de nós. Uma vida sem sentido é uma vida com baixo desenvolvimento de alma. Uma vida com qualidade de sentido é uma vida de médio desenvolvimento de alma. Percebem, né? Esse é o ponto central da nossa questão aqui. E nós também temos que levar em consideração o mundo do alto. Na tradição indígena, o mundo do alto é o mundo da essência, o mundo do espírito. É onde nasce todas essas distintas inteligências que eu falei, né? Onde nós temos o desafio de desenvolver essa inteligência espiritual. E não dá para realizar isso sem autoconhecimento, né? Mas, voltando aqui para essa questão de lidar com depressão, com baixa estima e com prevenção ao suicídio. Qual é a ferramenta para lidar com essa questão? A ferramenta está no poder da escuta. O poder da escuta, ela nos permite integrar essas 3 inteligências, ela nos permite desenvolver essas 3 inteligências. O poder da escuta nos permite também cuidar, fazer a manutenção de cada uma dessas inteligências. E é essa manutenção que eu chamo de realizar uma ecologia do ser. Devemos realizar uma ecologia no mundo de baixo, uma ecologia do cuidado, cuidar das nossas impulsividades, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso espírito, né? E a escuta é a ferramenta das ferramentas, né? Mas como que é essa história de escuta? Então, vou, antes de mais nada, distinguir. Escuta é diferente de ouvir. Ouvir é um ato involuntário. A escuta pressupõe o desejo, pressupõe uma abertura. E a escuta, diferente do ouvir, pressupõe abrir mão de expectativas. A escuta exige uma certa delicadeza. A escuta exige
uma certa atenção. E a escuta exige também uma certa profundidade. Por isso que o remédio, nesse momento de prevenção e até eventualmente de evitar um ato drástico como um suicídio, é você se abrir para a escuta do outro. Escutar simplesmente, escutar sem julgar, escutar sem falar, permitir e estimular que o outro se abra para você e você se abra a partir de uma escuta, mas o outro se abrirá para você se realmente ele sentir, perceber que a sua escuta é profunda, que a sua escuta não é uma escuta de julgamento, não é uma audição, é algo mais profundo, né? E acontece que, como a escuta exige profundidade, esse pode ser um empecilho a cada um de nós, porque a profundidade pode nos causar dor, porque a profundidade numa escuta envolve compreender as razões do outro, né? E aí é necessário, então, desenvolver uma inteligência também da escuta, um tipo de inteligência que vai nos facultar a integrar as demais inteligências, né? Porque existe alguns passos a serem dados no desenvolvimento de uma inteligência da escuta. Por exemplo, escutar requer tempo. Escutar requer tempo. Eu estou repetindo isso por quê? Porque a gente vive numa sociedade que não tem tempo para nada. Nós não temos tempo nem para nós mesmos. Vejam bem, olha só o que foi necessário acontecer para que a gente desse um tempo para nós mesmos. Uma pandemia. A pandemia é um fenômeno coletivo, humano, em reação à nossa total falta de atenção a nós mesmos, não é? Escutar requer tempo, requer que você se dê para o outro, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora. Escutar também requer humildade. E muitas vezes é algo que inconscientemente eu, você, não percebemos que não temos. E é verdade, tanto eu quanto você, muitas vezes, não percebemos porque nós temos muita atenção para aquilo que dos nossos hábitos e comportamentos e não, muitas vezes, damos realmente a requer atenção, a requer humildade para a escuta do outro. Escutar requer a hospitalidade. O que significa isso? Hospitalidade vem de hospedar. Requer você hospedar o outro em você, acolher o outro em você. E escutar requer criar silêncio. Requer esvaziar das expectativas, esvaziar de perspectivas, esvaziar de julgamentos, esvaziar de situações, de coisas e fatos, criar o silêncio para a escuta do outro. Escutar requer também discernimento. Sim, normalmente nós costumamos escutar o outro somente quando nos interessa e não quando o outro necessita. Escutar requer humildade, porque requer entender a necessidade do outro. Escutar requer calar as nossas impulsividades. Na tradição tupi, a gente chama isso de nhen, nhen, nhen. Requer calar o nhen, 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 né? E quando a gente segue esses passos, quando a gente dá tempo, nos colocamos numa posição de humildade, nos abrimos para hospedar o outro,
criamos o silêncio necessário, quando nós damos esses passos, há um caminho que se abre na direção do outro, né? Esses passos que eu enumerei agora são passos que foram estudados profundamente por um grande filósofo, psicólogo e antropólogo espanhol chamado Francesc Torralba. O Francesc Torralba diz o seguinte: para escutar é necessário superar o prejuízo da imagem, pois a imagem do outro pode nos condicionar à abertura ou não da escuta. Ou seja, muitas vezes nós não nos abrimos para a escuta pela imagem que nós temos do outro, né? E olha, quando a gente fala a imagem que temos do outro, nós não estamos falando somente de pessoas desconhecidas. Mesmo aquelas pessoas a quem convivemos diariamente, a quem nós amamos diariamente, nós criamos determinadas imagens daquela pessoa, por mais próximo que seja, que pode eventualmente nos dificultar escutá-lo. Por isso que o Torralba diz, vou até repetir, para escutar é necessário superar o prejuízo da imagem, pois a imagem do outro pode nos condicionar à abertura ou não da escuta, né? E aí, a escuta está diretamente, gente, relacionada com o desenvolvimento desta inteligência espiritual que eu falei há pouco, né? Porque existe uma relação da inteligência espiritual com a inteligência da escuta, né? Porque escuta significa voltar para uma profundidade, voltar para um lugar além da imagem, um lugar além da aparência, como nós dissemos. Trata-se da capacidade de compreender com profundidade as diversas questões da existência pelos distintos níveis de consciência. Isso é inteligência espiritual. É um poder inato, como eu falei há pouco, né, a nós todos, no entanto, tem que ser desenvolvido. Exige um trabalho forte conosco mesmo, né? Exige desenvolver uma capacidade de conexão com o todo, com as diversas partes que compõem o todo, né? Isso é inteligência espiritual, entenderam? Não tem a ver exatamente com religiosidade. A inteligência espiritual, ela nos faculta para um pensamento existencial, para um pensamento crítico, mas não crítico no sentido de julgar, crítico no sentido de discernimento. A inteligência espiritual nos faculta o discernimento. O discernimento é algo da inteligência espiritual. A inteligência espiritual nos faculta também para contemplar a natureza da existência, a natureza do tempo e do espaço, a natureza da realidade. A inteligência espiritual nos faculta para um sentido maior, a capacidade de perceber o sentido maior da vida, da existência, e nos capacita também para compreender um propósito maior para a vida. Por isso é necessário desenvolver. Para adquirir inteligência espiritual, habilidades contemplativas. E a escuta é uma dessas habilidades contemplativas, né? É através da inteligência espiritual que a gente faz ponte entre esse eu aparente que eu apresento, essa roupagem, essa persona, essa personalidade, e o não eu, né? E o não eu. Nós, isso é importante compartilhar com vocês, nós somos muito mais não eu do que eu, porque
toda a estrutura daquilo que você aparenta é amalgamada, vamos dizer assim, por tudo aquilo que é o não eu, né? Tuas emoções, teus sentimentos, as nossas capacidades de perceber sensações, organizar ideias, acreditar, quer dizer, colocar as nossas crenças em algo, né, em estruturar a partir de arquétipos, ideologias, reflexões, determinadas convicções, tudo isso é o não eu que compõe o eu que nós somos, né? E isso requer o desenvolvimento dessa inteligência espiritual, né? Muito bem. E aí, para mim encerrar aqui a fala, para cuidar de nós mesmos e cuidar do outro, a ferramenta é desenvolver essa escuta profunda. E para desenvolver a escuta profunda, como nós podemos fazê-lo? Eu enumerei aqui alguns pontos, 5 pontos para desenvolver essa escuta profunda. O primeiro, aprender a meditar. O que é meditar? Meditar na linguagem que eu costumo usar, parar o tempo, parar as atribulações externas, né? Parar o yin e yang da mente. E aprender a meditar requer técnica e requer prática de técnica. E meditar vai nos ajudar a desenvolver essa escuta mais profunda. Aprender a contemplar é o outro ponto, né? Terceiro ponto, praticar uma anamnese diária para escutar a nós mesmos. O que é a anamnese? A anamnese é uma rememoração, é você dedicar. Eu costumo fazer isso em 2 momentos do dia. Pela manhã, antes de iniciar a atividade do mundo externo, rememorar a noite que eu tive, os impulsos, as coisas que eu tenho para fazer no nível aparente, mas rememorar como está a minha emoção, como estão meus sentimentos, sensações, meu corpo. Praticar essa anamnese, olhar para nós mesmos, escutar a nós mesmos. E um quarto ponto, é uma coisa tão simples e tão profunda, mas ela é tão simples que dói. O quarto ponto, aprender a respirar. Né? Respirar, nós não sabemos respirar. Nossa respiração é curta. E a respiração curta causa baixa imunidade, sabia? Nossa respiração é inconsequente, ou seja, não tem uma sequência, não tem um ritmo. E isso vai causando baixa vitalidade. E essa baixa vitalidade vai nos causando uma dificuldade de discernimento e uma dificuldade de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Uma simples respiração correta nos ajuda a lidar melhor com os nossos sentimentos. Quer ver uma história? Quer ver uma coisa? Quando existe uma situação muito perturbadora, muito conflituosa, o que, às vezes, intuitivamente, nós costumamos dizer? Calma, respira fundo. Não é isso? Então, quando você respira fundo, imediatamente o teu campo emocional se modifica. Abre um espaço, você sai das atribulações impulsivas, que é instintivo, e entra numa outra ordem, te possibilita, eventualmente, entrar em harmonia, entrar no seu centro, no seu eixo, e aí, a partir daí, realizar um ato, realizar uma ação.
Nós não sabemos respirar. E respirar exige aprendizado, exige técnica, exige desenvolvimento também, né? E, por fim, o quinto ponto que eu elenco aqui é cuidar bem, mas muito bem, do ambiente, da natureza exterior, porque a natureza exterior influencia a natureza interior. E quando eu falo cuidar do ambiente, gente, eu estou falando do ambiente natureza, sim, mas eu estou falando também do nosso ambiente pessoal. Um ambiente desorganizado sugere uma mente desorganizada. Um ambiente desorganizado sugere emoções desorganizadas. Um ambiente desestruturado, os ambientes ecológicos, a natureza, sugere, influencia na nossa desorganização psíquica, emocional e espiritual, né? São esses os apontamentos que eu deixo aqui. Eu peço perdão por não optar por passar o slide, porque eu percebi que ele interferia aqui na nossa, não sei se também é a minha internet, na nossa comunicação, né? E eu fecho aqui e eu abro, então, para reflexões, para questões, para um bate-papo, tá bom? Obrigado a todas e todos. Obrigada igualmente a Cacá e a todos que estão nos assistindo, tanto pela paciência de contornar as dificuldades e principalmente por essa aula magistral. Os alunos procuram seus professores para que eles exercitem a escuta, para que esse aluno possa desabafar suas situações de desespero, suas situações de vulnerabilidade. Cacá, qual a orientação que você passa para essas pessoas que estão acolhendo esses jovens, esses adolescentes hoje, cada vez mais incitados pela competitividade, pela necessidade de ter, se sobrepondo ao ser, e por certas vezes tão viciados na tecnologia que perdem o referencial da sua própria existência? Qual a mensagem que você poderia dedicar a essa classe de lutadores que são os professores? Olha só, maravilha. Agradeço muito essa pergunta, doutora Carolina, e, em primeiro lugar, somente o fato de haver um espaço para uma escuta, né, isso já é um remédio poderosíssimo, né, para o aluno, para o jovem, para qualquer pessoa. Porque o que ocorre é o seguinte: seja um professor, um pai, um amigo, um parceiro, se abre para escutar alguém, se ele somente escuta, isso já promove praticamente uma cura muito grande. Por quê? Porque aquilo que a pessoa está desabafando, liberando, é também uma energia, e é uma energia ruim, vamos dizer assim, uma energia que o incomodava. Quando ele libera, ele esvazia aquela situação, aquele conflito, aquele estado, e quando ele se esvazia, abre-se a possibilidade dele mesmo ter um insight para mudar a sua situação, o seu foco. Então, se o professor ou companheiro, a companheira ou amigo não fala nada, simplesmente escuta, mas demonstra para a pessoa que ele está inteiro nessa escuta, isso por si só já leva um benefício enorme, enorme, muito, mas muito grande mesmo. Mas eu sugiro como retorno, porque assim, uma coisa importante, gente, é o seguinte: muitas vezes quando a gente vai dar um retorno, esse retorno às vezes soa como um conselho, né? E
E muitas vezes a última coisa que a pessoa que está numa situação debilitada psicamente quer ouvir é conselho, né? Conselho às vezes soa mal, é uma negação. Então, se a pessoa olha, acolhe, se possível, a gente está numa situação hoje, pandemia, que tocar não é possível, mas se possível, um abraço, um olhar e um sorriso para a pessoa entender que ela foi acolhida, como eu disse assim, que ela é hóspede do seu coração, isso já é um benefício incrível. Muitas vezes, agora, se você sentir que aquele que falou, que aquele que desabafou quer uma palavra, se você sentir, sim, dê uma palavra, mas não um conselho, né? Dê uma palavra, né? Mas não um conselho. Mas, na maior parte das vezes, o fato de ouvir já é um grande benefício, né? É um grande benefício. É muito bom, muito importante. Muito obrigada, agradecemos a resposta, Cacá. Se puder habilitar sua câmera, por favor. E agora passaremos a palavra ao desembargador João Leite para também fazer um questionamento. Minha câmera não está habilitada? Não? Recebemos a informação que não, mas pode continuar. Aqui não tá o xizinho, deixa eu ver aqui. Aqui está livre aqui. Pronto, então vamos prosseguir. Às vezes o delay pode ser. Obrigada. Pois não, doutor João Leite. Cara, obrigado pela concessão da palavra. Eu estou aqui realmente extasiado ainda, porque realmente foram reflexões extremamente importantes que o Cacá trouxe para a gente, e na época que a gente está enfrentando hoje ajuda muito. Mas eu queria colocar uma questão que eu acho muito interessante. Até que ponto a questão da materialidade, das condições históricas e materiais que a pessoa vive influencia, eu acho que vocês deixaram muito claro isso, na sua formação espiritual, emocional, né? E eu quero trazer uma questão muito complicada para nós, que é a questão do trabalho infantil. Infelizmente, a gente vê ainda pessoas defendendo a ideia do trabalho infantil, no sentido de que é melhor estar trabalhando do que estar, sei lá, vendendo drogas na rua, né? Toda aquela situação, ou mesmo a questão da necessidade dos pais de terem ainda uma renda extra do filho, né? Eu já vi colegas defendendo essa ideia, não porque quando eu era pequeno, vai se pegar em 1930, 1940, 60, onde ele viveu, em situações totalmente distintas, É né? verdade. Em que eu trabalhei com meu pai, fiz isso, fiz aquilo, e eu não tive nenhum problema, eu consegui superar tal. Não sei como você tem visto essa questão do trabalho infantil e como ela hoje ainda repercute de forma bastante negativa, talvez, nessa questão da formação mesmo espiritual, emocional das pessoas. O que é que você pode nos dar de contribuição sobre isso, Cacá? A sua pergunta é fundamental mesmo como uma reflexão, né? Por exemplo, eu sou totalmente contrário a essa ideia de trabalho infantil. Embora, como você, a minha geração, eu com 10 anos de idade, 12 anos, eu fazia alguns trabalhos, né? Eu me lembro muito bem, mas eu lembro que esses trabalhos que eu fazia era assim, ajudar o vizinho a fazer alguma coisa e o vizinho colaborava com um trocado, ou eu lembro essa coisa do trabalho, assim, a gente tinha naquela época, né? Eu convivi em várias aldeias indígenas, tá? E convivo. Nas aldeias, as crianças, quando chegam a uma certa idade, 7, 8 anos, até 10 anos, eu percebo que em etnias diversas, as crianças seguem algumas tarefas que os pais estão fazendo ou que os mais velhos estão fazendo, fazem algumas tarefas próximas.
fazem algumas tarefas próximas. E essas tarefas ajudam a modelar na criança determinadas habilidades. Mas existe uma coisa assim de proximidade na relação e faz parte de uma construção pedagógica, né, no viver social daquela comunidade. Agora, nós, trazendo aqui para uma sociedade como a nossa, aí eu estou falando sociedade humana, complexa, 7 bilhões de pessoas no mundo, onde nós não temos mais essa relação de comunidade, né? Nossa relação é atribulada, né? Nós não temos, né? A criança, ela tem um hiato entre a escola, né? A sua vida escolar e a sua vida familiar, que não é cuidada, esse hiato, né? E por isso que tem uma parcela da sociedade que quer preencher esse ato, esse espaço, com trabalho. Na verdade, isso mais é para querer se livrar da responsabilidade de dar atenção ao cuidado nesse ato, nesse espaço, né? Porque esse espaço poderia ser muito bem ocupado para ser um espaço lúdico, um espaço de lazer, de esporte, de aprendizado de outras habilidades psicomotoras, habilidades artísticas, habilidades emocionais, de aprimoramento emocional, né? Já naquilo que eu falei, desenvolvimento dessa inteligência emocional. Só que a sociedade não se atenta para essa necessidade. Então fala, não, chega nessa, né, tem que trabalhar, porque eu trabalhava. Na verdade, a gente não trabalhava. A gente exercia tarefas, mas essas tarefas, se a gente for observar, embora podiam dar eventualmente um troquinho, eram tarefas que nos ajudavam na nossa psicomotricidade, no nosso desenvolvimento emocional, inclusive, e social. Trabalhava muito o nosso instinto social, o desenvolvimento desse instinto social. Lembra? É só ver isso. Não tem nada a ver com trabalho. Com trabalho no sentido, né, de ser um operário ou fazer uma coisa, né? Eu acredito, inclusive, Jesus, quando ajudava José, que era carpinteiro, que a gente vê na Bíblia, né? Não é que José exigia que ele ia lá trabalhar, né? Fazia parte da vida. E ali ele desenvolvia algumas habilidades, inclusive a aproximação emocional, né? Do campo emocional do pai para o filho, do filho para o pai, né? Era uma outra realidade. Eu acho que é mais por aí a questão que a gente precisa olhar. Esse buraco, esse hiato que nós deixamos entre o espaço pedagógico escolar e o espaço familiar, onde a criança tem um lugar aí que precisa ser preenchido para o desenvolvimento das habilidades emocionais, psicomotoras, esportivas, né? E isso daí é uma responsabilidade do Estado, mas também da família, né? Da gente criar essas alternativas, essas possibilidades. É a minha visão. Obrigado. Já estamos nos encaminhando para os finalmente, mas, Cacá, o espaço do trabalho tem sido um espaço de adoecimento mental. Tanto é que o índice de síndromes de burnout tem aumentado cada vez mais na nossa sociedade. Muitas vezes, a dor do colega de trabalho passa imperceptível. Ele está ali no ambiente, desempenhando seu papel, cumprindo com suas obrigações, e acaba que ninguém percebe o sofrimento tão silencioso que ele traz. O que está faltando nas instituições? O que está faltando nos nossos espaços de trabalho para a gente tentar corrigir esse desnível de interação, de troca e de escuta? Doutora Carolina,
Essa pergunta realmente é importantíssima. E eu não Permissão, sei. consegue ligar a câmera? Nós ainda estamos sem sua imagem, porém pode ser alguma queda na internet. Se não conseguir, estamos lhe ouvindo muito bem, pode prosseguir. Espera aí um momento, deixa eu ver. Enquanto isso, agradecemos a todos os participantes, inclusive os que registraram presença de outros estados, e a interação do nosso público interno, do público externo, e um especial agradecimento nesse momento a todos os servidores e colaboradores que estão unindo esforços para que este evento se realize. A minha colega, parceira do trabalho civil, doutora Bianca Calassa, que também está acompanhando tudo nos bastidores e dedica muita energia em função da preservação da saúde do trabalhador. Então, assim, é um momento de troca de conhecimento que só tem sido possível realmente ao uso da tecnologia, e o nosso tribunal, através dos seus gestores, tem investido bastante nesse segmento. Embora Olá. aconteçam os imprevistos, nós estamos sendo trabalhados emocionalmente para que nossa musculatura possa se fortalecer e gerenciar os imprevistos. Vocês não estão me vendo, né? Não estamos, mas pode prosseguir, que nós já estamos... Porque tá ligado, mas é o que eu fiz? Eu desliguei 2 vezes e não mudou nada. A equipe técnica está sugerindo que possa ser alguma queda na sua internet, mas isso não tem nos prejudicado, porque a energia do seu pensamento está chegando muito forte nos nossos corações. Pode prosseguir. E a resposta àquela situação que os gestores estão sendo desafiados nesse momento a investirem mais na saúde emocional dos seus colaboradores face esse nível de burnout crescente na nossa sociedade. Então, bom, me permite uma reflexão sobre essa questão. Na minha percepção, uma das questões a serem consideradas é que a sociedade atual, ela vive em relação ao trabalho um paradigma do século XIX em pleno século XXI. Ela se comporta, do ponto de vista do trabalho, como se estivesse no século XIX, na época do desenvolvimento industrial, ou seja, você tem que ficar 8, 9, 10, 12 horas em atividade física, mental. A medida do resultado é medida por horas, como se todas as pessoas, independente da área de trabalho, fossem realmente operários industriais. Percebe? É um paradigma do século XIX. Só que nós temos no século XXI, estamos no século XXI, onde nós podemos produzir mais, ter mais resultados, com menos tempo, né, de trabalho, com mais tempo para cuidar da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência espiritual, e realmente trazer resultados em termos de qualidade de trabalho e qualidade de vida muito superiores. Só que a crença ainda está ligada ao paradigma do século XIX. Né? E a pandemia, olha só o que acontece, a pandemia está nos mostrando que é possível, inclusive, você trabalhar sem sair de casa, inclusive produzindo muito mais, com menos tempo. Pelo menos é o que tem acontecido com inúmeras pessoas que eu conheço, inclusive comigo, muito mais com menos tempo, e permitindo-se ter mais tempo para renovação, para cuidar de si, para ter menos estresse. Então, na minha percepção, uma das chaves para a gente olhar essa situação é isso, essa crença, esse paradigma que a gente vive, né?
Perfeitamente. Mais uma vez, assim, agradecendo, passamos a palavra à nossa presidente, desembargadora Anne Mojosa, para ir fazendo a finalização do evento e suas considerações. Primeiro, realmente eu gostaria de agradecer bastante essa postura que Cacá colocou, que de fato é de extrema importância que a gente observe em relação a essas profundezas das quais ele fala e essas inteligências que devem ser desenvolvidas. Depois que você começa a desenvolver isso, Cacá, você começa de fato a ter uma percepção diferente do que seja a vida e a importância dela. Eu pratico budismo e realmente tudo do budismo é mais ou menos o que você menciona aí. E essa questão realmente também da meditação é de extrema importância. Eu estou falando como uma experiência própria, minha, que passei por uma situação dessa de suicídio. Realmente, toda vez que se fala nisso, eu me emociono e vejo como foi que a gente conseguiu ultrapassar para chegar a ver, como você diz aí, a beleza da vida. E de que isso tudo faz parte de uma coisa maior do que você passou aqui, faz parte de uma coisa maior. Eu agradeço muito a você, porque cada vez que a gente fala e que eu escuto, a gente interioriza mais a importância dessas coisas, né? O que torna as demais mais simples e mais fáceis da gente ir passando. Muito obrigada, viu, Cacá, pela sua palestra. Realmente Obrigado, doutora Anne. excelente. Excelente. Essa fala da senhora doutora Anne nos faz ver que o chamado da tarde parece ter sido que o Cacá está nos convidando para essa busca do autoconhecimento e que a gente não se sinta como aluguel, alugando o nosso próprio ser. A nossa existência, a gente não se apropria dela justamente porque muitas vezes falta esse tempo de escuta, de interiorização, de meditação, de respiração profunda, como foi sugerido pelo palestrante. Mas com essa proposta de ecologia do ser, que a gente aprenda realmente a habitar na nossa morada enquanto corpo, enquanto seres constituídos por vários corpos, e então começar a semear um pouco mais de humanidade, de resiliência, como a senhora é a prova disso, dentro dos nossos ambientes de trabalho, ambientes familiares e a própria sociedade. Pois não, desembargadora? Olha, eu só queria. Cacá falou aí do autoconhecimento. Há muitos anos atrás, eu ouvi Stanislas Grof falar sobre isso. Quanto mais você se autoconhece, mais você chega junto da divindade que existe dentro de você. Então, eu acho isso muito importante, sabe? E o autoconhecimento tem que ser desenvolvido a cada dia para a gente se aproximar dessa centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Sim, vou. É isso. Uhum. Pronto, é só isso. Passamos a palavra para suas considerações finais, para podermos ir nos encaminhando mais assim para o encerramento dos nossos trabalhos. Está com a palavra. Eu quero, mais uma vez, agradecer esse convite, né, esse momento, e ao mesmo tempo, parabenizar, né, a vocês por proporcionar essa reflexão. Eu creio que todos os espaços possíveis onde possa ser partilhado esse tema vai contribuir inevitavelmente para a gente diminuir esses índices aí terríveis, assustadores dessa situação, né? Então, quero deixar aqui a minha gratidão a todos e a todas que nos ouviram também. Obrigado. Obrigada a você. Nossa gratidão a todos, mais uma vez, e ao próprio universo que nos traz suas surpresas, nos desafiando realmente a viver num mundo de improvisação, porque não nos é possível ter o controle de tudo, nem mesmo da nossa própria vida. Mas fica o exemplo de que resiliência é uma capacidade de superação que possamos exercer
essa virtude cada vez mais, através da educação emocional e espiritual sugerida pelo nosso palestrante. Um bom final de tarde a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.